Então pega aí sua Bíblia, Gênesis. Vamos ler a pergunta dos irmãos lá em Gênesis, capítulo 6. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Que coisa! Olha o verso 4, diz assim: ora, naquele tempo havia gigantes na terra. A palavra gigante aqui no original é nefilim. Nefilim significa aqueles que fazem cair, né? Você sabe, quem faz cair não é de Deus. Quem está querendo levar as pessoas ao tropeço, obviamente não vem de Deus. Então, nesse tempo houve gigantes. E também quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens. E então elas deram a eles filhos, que eram também nefilins. Ok? Muito bem, vamos entender. Primeira coisa, que a pergunta que obviamente você deve estar fazendo é: quem são os filhos de Deus e os filhos dos homens? Então tem duas linhas de interpretação. A primeira, ela é mais, vamos dizer, comedida, e ela entende o seguinte, que se você for observar, Gênesis capítulo 4 é a linhagem de Caim. A geração de Caim é a dos homens ímpios. E no capítulo 5 você tem uma outra geração, que é a geração dos descendentes de um outro filho de Adão, chamado, quem? Sete. Ok? Da geração dos filhos de Sete, não se diz que ninguém fez nada, só diz que viveram e geraram filhos, viveram e geraram filhos. Mas na história dos descendentes de Sete, você vai encontrar pessoas piedosas. Então você tem Enos, que começou a invocar o Senhor. Você tem também Enoque, que andou com Deus de tal maneira que foi o quê? Trasladado, levado para o céu. Que coisa maravilhosa. Depois você tem Noé. Noé construiu a arca, e por meio da arca ele salvou a si mesmo e a sua casa, e na verdade salvou todo o projeto divino para o homem, para uma nova vida depois da morte do dilúvio. Então você vê, são duas gerações de homens, uma ímpia e outra piedosa. Então essa interpretação diz: os filhos de Deus são os descendentes de Sete, mas os filhos dos homens são os descendentes de Caim. Ok? Essa interpretação você vai ler em muitos livros. Eu não concordo com essa interpretação, mas você pode concordar, ok? Não tem problema. Por quê? Porque no Velho Testamento Deus não chama homens de filhos. Só tem uma exceção: Adão. Adão foi filho de Deus, porque foi Deus quem o concebeu. Por isso que Jesus, ele é o segundo Adão, porque Jesus, ele é o quê? O Filho de Deus. Então, Adão iniciou uma raça, né? Que Paulo chama de alma vivente. Mas com Jesus, o Senhor Jesus, veio uma nova espécie de homem, que não é mais apenas nascido da carne, mas é nascido do Espírito, é Espírito vivificante, é outra raça. Se no Velho Testamento homens não são chamados filhos de Deus, quem são esses filhos de Deus? Se você for lá em Jó, no capítulo 2, vê se é o capítulo 2, verso 1, diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também, quem veio junto, irmãos? Satanás. Que coisa. Então preste atenção. Quem são chamados aqui de filhos de Deus? Os anjos. Anjos são chamados de filhos de Deus no Velho Testamento. Aí você fica já na sua cabeça, você está matutando, pensando: como é possível isso? Então, os filhos dos homens são os homens. Os filhos de Deus aqui no contexto são anjos. Mas esses anjos não respeitaram o seu limite angelical, e de uma maneira que nós não conhecemos e nem sabemos, eles vieram e tiveram sexo com as mulheres e geraram filhos. Mas esses filhos já não eram humanos, era uma mistura, que a Bíblia chama de nefilim. Quantos entenderam o que eu estou dizendo? Pastor, ainda não estou acreditando nesse negócio que você está falando. Isso parece uma coisa muito bizarra. Mas tem um texto na Bíblia que esclarece isso. Está lá em Judas, Judas capítulo 1, versos 6, vê se é o 6. Judas. Olha aqui o apóstolo diz: e há anjos que não guardaram o seu estado original,
ou seja, os limites do seu corpo, mas abandonaram o próprio domicílio. Domicílio também é o corpo. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Por quê? Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição, como aqueles anjos, seguindo após outra carne. Uma é a carne dos anjos, outra é a carne dos homens. E aqui esses anjos, o apóstolo Judas diz que ele seguiu após outra carne. E fizeram o quê? Prostituíram, como Sodoma e Gomorra. Mas no dilúvio, tudo isso foi eliminado, ok? E esses anjos que naquela época fizeram isso, Deus prendeu. Eles estão presos em algemas para o último dia, o grande dia. Porque Apocalipse diz que esses anjos serão soltos. E aqui eu não vou entrar em Apocalipse hoje, mas esses anjos vão ser soltos durante a grande tribulação. E eles vão fazer uma bagunça danada, mas preste atenção. Esses anjos que não respeitaram o seu próprio domicílio, são os filhos de Deus ali. E eles se uniram com as filhas dos homens. De tal maneira que, na terra, tinha agora uma outra espécie, que não era a que Deus criou. Por isso que o versículo 4 diz, o meu espírito não agirá. Por que o espírito de Deus não pode agir? O espírito de Deus só pode agir no homem. Qualquer outra criatura que for criada aí geneticamente, está entendendo o que eu estou dizendo? Qualquer coisa de clonagem, qualquer coisa que vier disso, o espírito de Deus não vai agir nele. Mas o espírito de Satanás vai. Por isso o homem da iniquidade, isso aqui é só minha chutologia, ele não vai ser homem como eu e você, mas ele vai ser um tipo modificado geneticamente, como foram aqueles gigantes. Então, se você entende biologia, eu não entendo biologia, mas eu sou palpiteiro e dou palpite em todas as áreas. Você sabe, os genes não mudam por acidente. Tem que ter tido algum fator externo para que haja uma mudança. Ok? Radiação pode causar uma mudança, por exemplo, mas nesse caso aqui, por que Deus criou homem e mulher e de repente homem e mulher geraram gigantes? Por quê? Não faz sentido. Isso significa o quê? Que esse homem e essa mulher estão alterados, não são mais como Deus os criou. Deus então resolveu eliminar da terra tudo isso antes que todos os homens se misturassem e desaparecessem. Deus então encontrou Noé. Noé achou graça diante de Deus. Noé e a sua família não tinham se misturado. Deus então os separa e Deus na verdade está salvando a humanidade. Eu sei que o dilúvio parece assim um juízo cruel, mas na verdade Deus está preservando, porque ficou por um triz, muito pouca gente na terra era homem normal. A maior parte já tinha se misturado de todas as maneiras. Olha, isso vai acontecer também nos últimos dias. Daqui a uns dias vai ter propaganda na televisão falando que você pode escolher como é que você quer seu filho. Você pode escolher a cor do olho, pode escolher o gênero, você pode escolher a altura, você pode escolher, inclusive vai ter serviços para evitar que crianças nasçam com doenças genéticas. Tudo isso vai parecer muito bondoso, vai parecer tudo muito humano, mas na verdade isso vai produzir seres que não são como Deus planejou. O Espírito de Deus não vai agir neles. Os irmãos estão comigo nessa manhã? Eu estou assustando você? A gente mora em Goiás, estamos longe dessas coisas, aleluia.